Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco de Carlo Acutis. Vamos lá? Bom, Carlo Acutis, filho de Antônio e de Andrea, nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991. Foi criado em Milão. Vindo de uma família rica e católica, mas que não viviam a busca pelas virtudes, nem tampouco frequentavam a igreja. Eram católicos, mas afastados da igreja. Foi então que Deus enviou uma babá, providencialmente na vida desse jovem, que vivia suas virtudes de uma maneira tão bela. A babá de Carlo era polonesa e chamava-se Beata. Beata era o nome da babá de Carlos. Bom, a senhora Beata começou a ensinar ao pequeno Carlo as coisas de Deus apenas com 3 para 4 anos. E ele já mostrava um grande interesse pelas coisas de Deus. A igreja sempre era a sua prioridade. Logo pequeno, ele começou a desenvolver hábitos de pessoas muito maduras. Tamanho era a sua curiosidade que ele não conseguia se conter. Ele vivia perguntando à sua mãe. Após esse tempo com a babá, ele foi aos poucos se convertendo e já professando a sua fé e buscando entender as coisas de Deus. Ele vivia perguntando para sua mãe, para o seu pai, para a própria Beata, a sua babá. E aí, certo dia, sua mãe procurou um sacerdote para poder lhe tirar algumas dúvidas sobre as perguntas do próprio Carlos. E foi que o padre falou: estude a senhora, para que a senhora mesmo possa dar essas respostas para o seu filho. E aí, com isso também, a senhora vai aprender um pouco mais da sua fé. E aí ela se animou com isso, começou a estudar, buscar responder não só as perguntas de Carlos, mas também as suas próprias dúvidas, que é própria, né, de cada um. E justamente foi isso que trouxe de volta a sua mãe para a igreja, para a fé, para viver a sua fé, né? Ela começou a ter resposta para muitas perguntas que até mesmo ela tinha dentro de si. E os 2 grandes pilares de Carlos Acutis, que ele adotou para a sua vida, ele mesmo adotou para a sua vida, foram 2: Nossa Senhora e a Eucaristia. A devoção de Nossa Senhora do Rosário o levou a consagrar várias vezes durante a sua vida. Ele, que viveu apenas 15 anos, várias vezes mostrou essa tamanha fé, e várias vezes ele se consagrou a Nossa Senhora do Rosário. Rezava diariamente o rosário e ainda fazia uma profunda meditação. Logo cedo apresentou a vontade de comungar. Tinha uma maturidade espiritual que o levou a receber a Eucaristia mesmo antes do tempo permitido. Com isso, o menino Carlos caminhava a passos largos no caminho da santidade e do amor, que fazia com que ele buscasse diariamente a Santa Missa, a confissão, buscava também a comunhão diária, meditava, jejuava e era firme nos seus propósitos. Mas nem sempre seus pais conseguiam levá-lo à Santa Missa. E foi essa saída que ele encontrou. Eles tinham, a família de Carlo Acutis, que era uma família de pessoas com um nível financeiro alto, eles tinham um motorista indiano, e durante o trajeto da sua casa para a paróquia, Carlo Acutis ali ia falando da Eucaristia, como era belo comungar, como era lindo a presença de Deus ali na Eucaristia, e ali ele ia aguçando aquele motorista que era indiano e vivia sua fé do jeito dele, né, da maneira dele, e surgiu tamanha desejo através daquele menino, do que aquilo que ele falava era tão belo, que esse indiano, certa vez, pontuou para ele que queria ser batizado na Igreja Católica para poder comungar,
porque ele via naquele menino um amor tão grande pela Eucaristia que ele falou que queria fazer parte daquilo, ele queria buscar aquilo para a vida dele, porque ele via em Carlo essa presença viva do Espírito Santo. E após esse acontecimento, o Carlo começou a pregar para os seus colegas, primos, amigos da escola, a quem ele sempre falava, sempre conversava das coisas de Deus. Ele aconselhava e conduzia os seus amigos à confissão, sempre estava aconselhando, orientando os amigos, para que alcançasse a Eucaristia e para que pudesse comungar, para que também pudesse experimentar isso que ele já experimentava desde cedo na sua vida, a presença de Cristo vivo na Eucaristia. Bom, e tem uma frase aqui que eu quero deixar de Carla Cucci, muito bonita, que serve de grande motivação também para a gente. Ele dizia o seguinte: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Carlo Acutis. O pequeno Carlo costumava comungar diariamente e também rezar o terço. Inclusive, ele costumava andar com o terço enrolado no seu braço, para cima e para baixo, quando brincava, quando corria na rua, até mesmo quando andava de bicicleta. Vários amigos e sua mãe também relatavam a sua tamanha devoção que ele andava com um terço enrolado no seu pulso e para cima e para baixo. Ele, ao brincar, ele carregava aquele símbolo de fé, na qual ele também buscava refúgio nos seus momentos de dificuldade. Si sentiva la presenza di Cristo vicino a Carlo. Quando era piccolino io facevo le battute, lo chiamavo il piccolo Buddino perché dicevo che era illuminato, era sempre così generoso, così buono, così altruista, educato, obbediente. Poi soprattutto la purezza, era talmente particolare che addirittura quando passava davanti alla televisione e c'era qualche pubblicità, sa, quelle un po' più spinte, faceva così con la mano. Poi questa grande fede che aveva, il fatto che andava a messa tutti i giorni, faceva l'adorazione eucaristica prima o dopo la messa, la recita quotidiana del rosario, il confronto con la parola di Dio nella lettura della Sacra Scrittura. Come tutti i giovani andava a scuola, faceva i compiti, ecco. Sport pochi perché non era un amante degli sport, giocava a calcio ma pessimamente, ma lui si divertiva. Tutto ciò che faceva, lui si chiedeva: piacerà a Gesù? Questo posso farlo per Gesù? E anche le sue attività di internet, che faceva queste mostre come quella dei miracoli eucaristici, questo amore per Gesù, lui voleva contagiare gli altri, voleva aiutare gli altri. Carlo aveva questa consapevolezza che Dio è sempre accanto a noi e quindi questo si percepiva, ecco, questa è la straordinarietà, ecco perché poi questa sua vita ordinaria era straordinaria, perché proprio si sentiva la presenza di Cristo vicino a Carlo. Sin da quando era piccolo si prendeva cura di quelli più in difficoltà, quelli che avevano difficoltà, anche un po' oggetti di bullismo. Lui se ne accorgeva e subito li prendeva sotto la sua ala protettrice. Poi si era adottato dei bambini con i suoi risparmi, faceva l'adozione a distanza. Però diciamo, quello che lui poteva, faceva. Il fatto che lui aiutasse i clochard che dormivano sotto i portici della chiesa di notte, portava sacco a pelo, coperte, cose da mangiare, si era organizzato quei recipienti con delle... Ecco, questo per esempio lui lo faceva una mini Caritas. Se io volevo comprargli 2 paia di scarpe si arrabbiava, diceva che uno era sufficiente, diceva no, diamo i soldi ai poveri, quella persona. Ecco, sicuramente aveva una coscienza molto molto forte di questo. Um verdadeiro santo do nosso tempo, Carla Cucci. Santo de calça jeans, né? Até mesmo montou um site na internet onde ele mesmo falava sobre a transubstanciação na Eucaristia ao corpo de Cristo. Trabalhava utilizando a internet em favor da igreja. Olha que belo, né? Já naquela época, um jovem com pouco recurso,
Na época ele não tinha pouco recurso, mas a internet era muito limitada, mas ele não se conteve, ele buscava, ele viajava, a mãe dele relatou várias vezes que eles viajavam para várias áreas ali na Espanha, na Inglaterra, na França, buscando milagres eucarísticos para colocar nesse site, fazia propaganda e mostrava os milagres eucarísticos. Inclusive, o seu site tornou-se uma mostra internacional para a pesquisa em várias línguas. Tamanho foi o seu trabalho que esse site que ele montou foi com conteúdo tão bom que na época não tinha. Ele buscou muita informação viajando, ele mesmo ia até os locais e buscava informação, e ele conseguiu tanto material que se tornou uma mostra internacional. Hoje qualquer um pode ter acesso, vou colocar aqui, tá bom, para vocês pesquisarem também. E tem várias línguas, você consegue acessar em várias línguas. Bom, agora vamos lá. 2 meses antes de Carla Cutis falecer, ele gravou um curto vídeo onde revelava que estava destinado a morrer, dando a entender que logo iria morrer e que este seria o seu destino. Então Carla Cutis, de alguma maneira, já sabia que o seu tempo era curto e que já estava chegando a hora dele partir, mas com muita calma e com muita alegria, um sorriso até no rosto, ele grava um vídeo falando. Vou botar aqui para a gente assistir. Sono destinata a morire. Tempos depois, Carla Cutis pega uma gripe, uma forte gripe, que o abate, que o mantém bem debilitado. Aquela alegria dele, daquele menino que corria, a gente já não podia mais ver na pessoa do Carlo, ele já se encontrava debilitado. Bom, e essa gripe foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. E os seus pais começaram a achar que poderia ser uma cachumba. Era o que eles relatavam, que poderia ser uma cachumba. E aí, levando um médico, um especialista, foi feitos vários exames. Mas aí veio o diagnóstico, por conta da piora, eles levaram ele no médico. E ao fazer exames mais aprofundados, veio o diagnóstico de que ele estava com leucemia, ou seja, ele estava com câncer no sangue. E era do tipo mais agressivo. Ao receber o diagnóstico, os médicos lhe informaram que ele tinha apenas alguns dias de vida. Ali naquele momento, Carla Cutis recebia a triste notícia de que ele tinha pouco tempo de vida diante daquela realidade, daquela leucemia tão violenta e tão agressiva que foi se encontrada no corpo dele. E ele, com muita serenidade, comentou ali no momento que Deus acabava de iniciar a contagem do relógio. Ele que antes, provavelmente 2, 3 meses antes, já tinha gravado um vídeo onde ele falava que estava destinado a morrer. Ele agora recebe essa notícia e calmamente ele fala para os médicos: olha, Deus começou a contagem do relógio. E ele sempre dizia a seus pais que oferecia os seus sofrimentos pelo Papa Bento XVI, pela Igreja, e para que ele fosse direto para o céu, que nem passasse pelo purgatório. E ele rezava também pela conversão dos pecadores. Sua mãe relatava que já tinha oferecido os seus sofrimentos em favor do Papa, etc., etc., mesmo antes de ter o diagnóstico de câncer. Era um menino já cheio de vida, mas muito maduro na fé. É interessante ressaltar que assim que ele deu entrada no hospital, ele disse aos seus pais: daqui eu não saio mais. Isso foi a primeira coisa que ele falou assim que ele deu entrada no hospital, já com diagnóstico de câncer, já tudo acontecido. O Carlo, ao pisar dentro do hospital, ele vira para os pais e fala:
daqui eu não saio mais. E de alguma maneira, ele sabia que ia morrer, mas viveu mais profundamente os 4 últimos dias de sua vida, do dia do seu diagnóstico ao dia de sua morte. Então, assim que o médico deu ali o diagnóstico, olha, o Carlos está com leucemia, até o dia de sua morte passaram 4 dias, somente 4 dias. Sofreu muito, e quando os enfermeiros iam vê-lo, perguntavam como ele estava. E ele sempre dizia, isso é relato dos enfermeiros, relato da mãe, relato de quem estava ali presente. Estou bem, ele falava com um sorriso no rosto. E os enfermeiros diziam, como assim você está bem? De que maneira você pode estar bem sofrendo tanto com leucemia, né? Tomando soro, tomando um monte de medicação, ele usava uma espécie de capacete, né? Que naquela época era usado para tratamento de câncer. E ele respondia sempre para os enfermeiros, tem quem sofra mais do que eu, mesmo sofrendo, mesmo sentindo as dores de um câncer tão agressivo. Ele nunca murmurava, ele nunca se abatia, ele sempre alegre. Os relatos é que ele sempre alegre, feliz, e até às vezes ele consolava alguns que chegavam ali e via aquela cena tão triste, né, na vida daquele jovem tão novo, tão bonito, tão belo, e um câncer tão agressivo. E logo vendo que seu quadro estava piorando, ele solicitou a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos veio, e dali ele partiu para a casa de Deus. Carlo Acutis, logo após essa unção dos enfermos, passados algum tempo, ele partiu. Carlo Acutis faleceu no dia 12 de outubro de 2006. Nasceu no dia 3/5 de 1991 e faleceu no dia 12/10 de 2006, aos 15 anos de idade. E é isso aí, amigos. Fique um pouco aí com a história de Carlo Acutis. Depois eu posso trazer mais conteúdo aqui para o canal. Pretendo trazer, né, de uma história tão bela, mas eu não contei nem, acho que 20% de tudo que aconteceu, de tanto que aconteceu. Muito foram as histórias, vídeos, fotos. Pretendo trazer mais aqui para o canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça, deixa aí o seu like, né? Também compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, né? Com o pessoal da igreja, tá bom? Também deixa o comentário, dá o like e compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer, né? E isso também leva o nosso canal a caminhos mais longe, né? Leva o nosso vídeo a outras pessoas, que elas possam também conhecer um pouco dessa história do pequeno Carlo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. L'Eucaristia è la fonte dell'amore. Essere santo significa amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, significa mettere Dio al primo posto e quindi chiaramente nutrirci dell'Eucaristia, nutrirci della fonte che è appunto Cristo, l'amore, ci aiuta in questo.